Então vocês foram contemplados uma das únicas turmas que tem 2 vídeos, porque tem os 2 módulos separados, né? E agora vamos falar da regionalização brasileira. A regionalização brasileira, qual é a ideia de você regionalizar? Integração políticas públicas. Então você regionaliza para entender melhor uma região, para entender as necessidades, para entender o que você precisa fazer, quais as necessidades, o que o povo precisa, necessita, deseja, qual a forma de desenvolver, que tipo de apoio o governo precisa dar para você desenvolver aquela região, entre outras coisas, até questões políticas mesmo, para separar uma região, para poder fazer um controle de acesso, por causa, por exemplo, uma região que nem a Amazônica, que ela é de grandes áreas de preservação, então até para você saber o que está acontecendo lá, você regionaliza para poder diminuir o campo de abrangência. Você não vai tratar o Brasil todo, você vai tratar ele por regiões, né? Dentro desse capítulo nós vamos tratar do histórico das divisões. Qual que é o instituto principal que cuida disso no Brasil? É o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o histórico das divisões a gente vai encontrar aqui nas páginas 127, 128. Você vai ter cada período, né, cada regionalização que o Brasil viveu ao longo do tempo. Isso se atualiza por quê? Porque a dinâmica econômica ela se atualiza ao longo do tempo. Então o Brasil era rural no início do século passado, depois ele passou por um processo de industrialização no meio mais ou menos do século, e depois se tornou um país praticamente totalmente urbano. Hoje em dia a maioria da população brasileira mora em área urbana, então você já tem pouca gente que mora na área rural, por exemplo. Então esses processos estão delineados aqui. Você vai encontrar a divisão regional de 1913, a de 1940, 1970 e a última a partir de 1988, que é o jeito que a gente conhece, que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né? Sudeste e Sul, que são as 5 divisões atuais que a gente tem no Brasil. Isso é divisão política, tá bom? Porque, por exemplo, aqui na página 128 a gente vai estar falando de regiões geoeconômicas, que é uma análise onde você vê a questão econômica. E aí o Brasil está dividido apenas em 3. Ó, você tem a região geoeconômica do Centro-Sul, que vai abranger os estados do Sul, uma parte dos estados do Centro-Oeste e uma parte dos estados a maior parte dos estados do Sudeste. Você vai ter a região geoeconômica do Nordeste, que vai abranger todos os estados do Nordeste, mas uma parte dele vai para entrar na região geoeconômica do Centro-Sul. Se você olhar nesse mapa que está na página 128, você vai ver o seguinte: aqui tem um desenho e você vai ver que o Maranhão, por exemplo, que é um estado do Nordeste, está na região geoeconômica da Amazônia. Por que isso? Esse desenho que você está vendo aqui, que está pegando um pedaço de Tocantins, Maranhão e Mato Grosso, é um desenho que é a Amazônia Legal. Já ouviram falar da Amazônia Legal? Então essa aqui é a divisão da Amazônia Legal, daqui para cima, ó. Então esse estado é do Centro-Oeste, esse estado é do Nordeste. Esse aqui não, esse aqui é do Centro-Oeste também. Não, esse é do Nordeste. Deixa eu só confirmar aqui. Tocantins, Tocantins é do Norte, isso. Esse estado é do Norte, mas o Maranhão é do Nordeste e o Mato Grosso é do Centro-Oeste. Aqui nessa divisão é a divisão que a gente chama de Amazônia Legal, ó. E aí a gente separa em 3 regiões geoeconômicas: Amazônica, Nordeste e Centro-Sul. Aí Centro-Sul você vai ver que um pedaço até de Minas Gerais fica para o Nordeste, outro pedacinho do Tocantins fica lá do Tocantins desce aqui para o Centro-Sul. E aí vai. Então essa é uma classificação econômica, geoeconômica. Tem a ver com economia, com questão de comercial, questão de desenvolvimento de atividades, de industrialização, agropecuária, agronegócio, tudo isso está envolvido nessa análise geoeconômica.
Aqui na página 129 você vai encontrar uma regionalização realizada pelo geógrafo Milton Santos, que é um geógrafo muito importante, onde ele divide na seguinte forma: ele divide em Amazônia, Centro-Oeste, que é a região Centro-Oeste por si só, normal, e Nordeste e Concentrada. Na Concentrada ele reúne Sul-Sudeste. Concentrada por quê? Economicamente concentrada, né? Isso está falando a maior parte da economia brasileira gira em torno das regiões Sul-Sudeste. Industrialização, movimentação econômica, até porque é a região mais densamente povoada, tá certo? Então, lógico que obviamente o volume de negócios dessa região vai ser muito maior. Por isso é que ele chama de concentrada. Concentrada o quê? Populacional, concentrada economicamente. Quando vem um problema como esse do Covid, concentrada, problema, acaba sendo o quê? O epicentro. São Paulo não está sendo o epicentro da pandemia no Brasil? Sim. Por quê? Onde você tem a maior concentração populacional. Daí é que vem a necessidade de você fazer esse isolamento que nós estamos fazendo agora, para evitar que o número de pessoas contagiadas com o vírus se eleve muito e a gente tem um colapso do sistema de saúde. Porque o sistema de saúde já trabalha sempre num limite, nunca ele trabalha com folga. Eles não deixam 100 leitos de UTI, 50 livre para uma necessidade, não tem isso. Eles trabalham lá com quem necessita naquele momento, então normalmente eles trabalham com uma faixa de 100 leitos, está 70% ocupado, mas seria com uma folga, é isso. Então você teria 30% de leitos livres, né? Isso seria uma folga, mas dificilmente. Por quê? Porque o sistema capitalista ele vive de valores, de lucro ou prejuízo. Então, se você precisa de 100 leitos de UTI para atender a sua população, você faz o quê? Um número mínimo de leitos. Você faz 101, 102, 103. Porque 100 te atende e você tem uma reserva mínima. É assim que as coisas funcionam. E agora, essa situação está mostrando que precisa ser repensado esse tipo de coisa, né? Isso é a forma correta de você agir? Não. Trabalhando com limite num sistema de saúde público, por exemplo? Não. Você talvez tenha que trabalhar com uma folga maior, por causa de uma necessidade, uma emergência, de uma urgência. Então, a humanidade vai ter que repensar toda a sua forma de tratar tudo. Economia, saúde, relações, diferenças sociais, pobreza, tudo isso vai ter que ser rediscutido depois dessa situação que nós estamos passando. Bom, insisto, quarta-feira, 9h, falem comigo, tirem suas dúvidas, vamos responder os exercícios. Qualquer dúvida, fala comigo, não fica com dúvida. Qualquer hora, manda mensagem, eu respondo. A gente só termina de falar quando a sua dúvida for resolvida. Um abraço, até a próxima.